Eu vou ler só o versículo 1, porque a gente vai fundamentar uma coisa aqui. E depois a gente vai para o versículo 12. Juízes. Para falar a ordem, né? A ordem, perfeita. Juízes, capítulo 6, perdão. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Deus, Ele é bom. Chara? Juízes, capítulo 6, versículo 1, diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha para quem está do seu lado. E diga assim para ele: o Senhor. Pode ser melhor, o Senhor. Se você falar desse jeito, você deixa que eu falo no negócio só. O Senhor é contigo. Olha para mim aqui. Não estou fazendo apologia do pecado, mas mesmo numa época, muitos anos atrás, que eu estava fazendo aquilo que um homem de Deus não deveria fazer. Nem naquela época, meu pastor Enésio, o diabo não conseguiu tirar do meu coração que o Senhor era comigo. Mas eu tinha a certeza, o que é isso? Eu tinha a convicção dentro de mim que eu precisava mudar, que eu precisava melhorar, que eu precisava lançar fora aquela prática. Mas nada, minha pastora, absolutamente nada conseguiu arrancar de que Deus não era comigo. E eu vou lhe dizer, por muito pouco, por muito, o diabo, a situação, as adversidades conseguem arrancar do nosso coração de que Deus não é conosco, de que não está sendo conosco. Não, eu tenho que ter convicção. Talvez eu precise, qual lembra da minha época que eu estou falando? Talvez eu precise melhorar em alguma coisa. Em alguns casos, talvez eu precise deixar alguma coisa. Em outros casos, talvez eu precise pegar alguma coisa. Mas eu não posso perder a esperança de quanto Deus, Ele é comigo. Bem, a Bíblia aqui está dizendo para nós que Deus, Ele dá 40 anos de paz para o povo de Deus. 40 anos de paz, 40 anos de paz. Tem pessoas, meu pastor, que elas não conseguem ter um ano de paz. Tem pessoas que não conseguem ter um mês de paz. Tem pessoas que não conseguem ter uma semana de paz. Tem pessoas que o relógio não consegue dar o jeito de 24 horas de paz. Mas aqui, minha levita Sara, Deus, Ele deu para o povo dele 40 anos de... É porque eu me atrapalho. É porque quando eu falo assim, Sarinha, qual é a ideia que você tem? Que Sarinha é o quê? Eu sempre me atrapalho. Na hora assim, rapidinho eu lembro. Sarinha é a maior. Isto é a... Bem, com toda a seriedade. E quando Deus, ele dá esse tempo todo de ano de paz, aqui a gente lê um versículo, só para eu me basear, para você entender que eu não estou perdido. Aqui eu li um versículo que o texto está dizendo, e o povo de Deus fez o que parecia mal aos olhos de Deus. Minha pastora Ana Paula, quando a gente pega esse texto, principalmente um exemplo, quando a gente não conhece essa palavra aqui, quando a gente nunca se aprofundou aqui, a gente começa a viajar, a gente começa a pensar um bocado de coisa. Ih, rapaz, parece que eles se prostituíram, parece que adulteraram, parece que fornicaram, parece que mentiram, parece que... A gente pensa um bocado de coisa. Porque foi o que nós lemos aqui nessa noite. Porém, os filhos de Israel fizeram o que pareceu mal. E sabe qual foi o problema deles aqui? Foi coisa boa que eles fizeram. E eu posso te mostrar aqui no texto. Primeiro, não deu ouvido à voz do Senhor. Segundo, eles ficaram com medo. Duas situações. Mas o pior de ter medo é não dar ouvido. Quer ver bem aqui comigo no versículo? Versículo 9. Se preocupa não, que depois eu vou organizando o texto todo e aí você vai entender melhor. Versículo 9. E vos livrei da mão dos egípcios
na mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, versículo 10, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais, ou seja, não tenha medo dos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deste os ouvidos à minha voz. Então, aqui encontramos dois problemas, meu pastor. O primeiro, não deu ouvido à voz de Deus, porque não atendeu à voz de Deus, não obedeceu à voz de Deus. E a segunda, ficou com medo. Aqui são dois pecados terríveis para Deus. Eu lembro meu pastor Ness, que há muitos anos atrás eu peguei a enfermidade, eu me acabei de orar. Eu subia no monte, orava, e jejuava, e buscava Deus e me envolvia. Sabe o que aconteceu? Nada. E aí a Aline estava em Brasília, quando a Aline voltou, aí eu peguei e contei para a Aline: eu estou com essa enfermidade aqui, Aline, eu já fiz de tudo e nada adiantou. Aí a Aline foi e contou o testemunho. A Aline falou assim: Marcos, deixa eu te contar o que aconteceu comigo em Brasília. Eu estava lá em Ceilândia, na cidade, e eu estava indo para Sobradinho para pregar numa cidade chamada Sobradinho. E quando eu estava indo para lá, uma amiga minha falou assim: olha, cuidado, Sobradinho é muito perigoso, cuidado que Sobradinho o bicho pega lá, cuidado que o povo faz coisas terríveis com as pessoas lá nessa cidade chamada. Só isso a moradora de lá que falou. Com isso a Aline falou que na hora ela sentiu medo. Ela falou assim: meu Deus, olha para onde eu estou indo. Ela: não, eu não vou sentir medo não, porque Deus é comigo e nada vai acontecer. O que aconteceu? A Aline foi para Sobradinho, pregou, tocou fogo na cabeça do cão e voltou. Aleluia. Aí eu parei assim, o pastor falou assim: é isso, o meu problema é medo. Por quê? Porque eu ouvi um áudio de um médico que ele até tinha razão no que estava falando, mas eu ouvi aquela informação, deixei entrar no meu coração, fiquei preocupado, acreditei no que o médico falou. Em seguida, a seta da enfermidade entrou. Aí quando eu estava com aquele texto, quem me libertou aquele texto de Paulo? Porque Deus não me deu espírito de medo, porque Deus não me deu espírito de medo, porque Deus não me deu espírito de medo. Pronto. Todos os sintomas foram embora, porque eu fiquei firme nessa palavra. Deus não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de poder, de dunamis. Pronto, foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Guarde isso aqui. Eu sei que vai doer, mas é verdade. Guarde isso aqui. Deus, aleluia. Guarde isso aqui no coração. Presença do medo, ausência de Deus. Presença de Deus, ausência do medo. Não tem como a gente sentir os dois ao mesmo tempo. Ok, eu estou morrendo de medo, mas eu tenho Deus, Deus é comigo. Não, você tem que decidir ou uma coisa ou outra. Aleluia. Ou eu tenho medo, ou eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Então, guarde isso: presença de Deus, ausência de medo. Ausência de medo, presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o povo aqui estava sendo oprimido. Eu vou tentar explicar rapidinho o que estava acontecendo aqui nessa época. Minha amiga Sara, o povo de Deus estava plantando, ia lá plantava as sementes. Ok, o maior trabalho, suave. Na hora de fazer a colheita, o inimigo vem de lá e pega tudo. Imagina, até Esther lá. Até Esther vai falar porque ela sabe disso. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram. Aquilo que o homem planta, pode falar. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Só que o povo de Deus aqui está plantando, mas não estava colhendo. O povo aqui não estava nem mais vivendo, estava até plantando. Na hora de colher, o inimigo. Um exemplo básico, estou jogando praga e ninguém, só um exemplo para entender. Eu trabalho o mês todo. Aí eu vou lá, acabei de trabalhar, quinto dia útil, vou lá, saco meu dinheiro.
Versículo 3. Aliás, versículo 2. Não é comigo não, que eu vou fazer a vigília ficar até de manhã. Eu estou morando aqui amanhã por mim. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas, por causa do medo, da situação, da pobreza, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque sucedia aquilo que eu expliquei, semeando Israel os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Versículo 4. E punha-se contra ele em campo e destruiu os frutos da terra até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem rapaz, levava tudo, nem bois, nem jumentos. 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham com gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Eu vou parar um pouco aqui, só para que tem uma palavra aqui que é um detalhe, porque eu já vi isso, já vi diferente, eu caçava isso, então eu sei do que eu estou falando. Gafanhoto. Gafanhoto é um bicho, você já viu conhecer gafanhoto? É um bicho que ele tem as patinhas dele, ele tem as duas patas no ar, ele salta, ele pula. Mas o que o gafanhoto faz? Ele se alimenta de plantas. E quando chega um bando de gafanhotos de alguma horta, algo parecido, você sabe da presença do gafanhoto, sabe por quê? Ele pega na planta assim, ó, ele fura a planta toda, fura. Se ele pegar, um exemplo, uma horta de alface, não vai prestar alface, porque é todo furado na comida. O gafanhoto destrói mesmo, né? Tem aquele, o gafanhoto, o migrador, o cortador, né? O gafanhoto está nessa raça. Versículo, o vento bateu aqui, ó. Quer me ajudar no evento? Versículo, isso aqui que é forte, versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse versículo aqui tem duas informações importantes. A primeira, a presença do inimigo estava causando isso na vida do povo de Deus. O que é que estava causando? Pobreza. O inimigo, ele não vem para brincar. O inimigo, ele não vem para fazer cúpula. O inimigo vem para causar arruaça mesmo. O inimigo, desculpe, o inimigo vem para causar pobreza mesmo, para não deixar nada, para acabar com tudo. E aqui tem um detalhe importante, é que o texto está dizendo assim, que empobreceram o povo. Aí então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Observe, olha que noite maravilhosa. Quando a minha amiga me louvou, a gente estava louvando. Aleluia. Quando a Sara estava louvando, a gente também ficou louvando junto, adorando, né? Se envolvendo com Deus, querendo Deus, buscando Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa prazerosa. Não é isso mesmo? Mas minha pastora Ana Paula Coelho, aqui o texto está me dizendo que o povo de Deus não estava orando a Deus, não estava clamando a Deus, não estava buscando a Deus, porque Deus é o que a gente estava dizendo hoje, maravilhoso, poderoso, coisa. Não! O povo aqui estava buscando a Deus, estava clamando, minha amiga Esther, sabe por quê? Por causa da presença do inimigo, por causa da presença dos midianitas. Desculpa o que eu vou lhe dizer. Tem uma meia dúzia de crentes que ele só busca a Deus quando um evangelista aqui evangeliza ele. Sabe o que é evangelista? É um inimigo. Meu Deus. Tem gente que eu confesso que eu já tive família para fazer campanha, propósito, oração, eu reclamar, exortar, brigar, reclamar, só faltar puxar a cabeça, não aconteceu nada. Quando o diabo se levantou, pronto, rapidinho, Vem correndo. não deixe a pobreza chegar para clamar a Deus. Não deixe o prejuízo chegar para buscar para Deus, se envolver com Deus. Não quero problema de quem não quer, eu quero saber de mim. Eu vou buscar a Deus antes de chegar. Tem um versículo lindo que eu gosto dele. O versículo diz assim, ó, eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Tem que explicar um pouco.
não é misericórdia de mim, então vocês tenham paciência comigo, eu não sou professor não. Então tenham paciência, viu? Pronto, primeiro ponto, ali está falando o texto da sabedoria, espírito da sabedoria, que a gente vai acompanhar, que é a mesma coisa, é o espírito de Deus. Israel é o mesmo caso, porque Deus quer aqueles espíritos, sabedoria, conhecimento, pronto, enfim. Ali está da sabedoria, eu amo os que me amam, quem me busca de madrugada. Aí, o crente que tem gostar fogo puro, tem irmão. Sua vida está assim, porque você não está orando de horas. De bobeira. Aqui está dizendo cego, tem tradução que vai dizer cego. Eu amo os que me amam, quem me busca cego. O que é cego? Antes do amanhecer, o que é isso? Antes do problema surgir, antes do problema chegar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir Deus, me dá sabedoria. Glória a Deus. Minha amiga Sara, teve um dia, eu acho que esse foi o dia, meu pastor Néia, esse foi o dia que eu mais enchi o juízo de Deus. Foi um dia que a pastora Ana Paula Bueno, eu estava um dia todo trabalho, estava passando uma luta na filha, eu fui ajudar a filha da parceira lá, imagina, a igreja vazia, meu amigo, vazia. A gente tocando fogo no cão, arrebentando tudo, vinha 3 pessoas por culto, 3 pessoas por culto. Quem passava na rua parecia que a igreja estava lotada, porque a gente fazia zoada, porque o colega falou assim, não, mas você está vindo para cá, tem 2 cadeiras aqui, eu vou botar 3 para orar, eu, você e ele. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, tá bom. Aí fui lá, quando cheguei lá, meu pastor Ana Paula, eu disse assim para ele, se é para ter resultado, eu estou aqui, se é para orar, eu vou orar da minha casa. Aí fiquei lá orando com eles, eu falei assim para eles, aguardem isso, para quem é que a gente diz que está fazendo culto? Quem sabe o que me responde? Para quem é? Eu estou fazendo culto? Sim, para Deus. Eu digo que eu faço culto para quem? Para Deus. Eu falei assim, então esse é o momento de a gente provar para Deus que a gente está fazendo culto para Ele. Aleluia. Aleluia. Segura um pouquinho, não pastor Ana Paula. Segura só um pouquinho, viu? O que acontece? Eu falei com ele assim, nós 3 vamos abrir a igreja, vamos fazer preparação para o culto, vamos fazer abertura de culto, vamos distribuir oportunidades entre nós 3, vamos louvar, vamos pedir dízimos de oferta, vamos pregar, vamos dar missão apostólica, vamos fechar a igreja e ir embora, porque esse é o nosso momento de provar para Deus que o culto é para Ele. O povo quando passava na porta, o povo olhava assim, rapaz, a igreja está cheia, como ia? E Deus começou a fazer o que? Mandar o povo. O que é que o povo aqui estava fazendo? Olha, vamos clamar a quem? A Deus. Não era para chegar nesse ponto aqui. Infelizmente chegou. Se a senhora me der atenção, vai ser melhor para a senhora. Eu acho que o que está sendo ministrado é mais importante. O povo aqui poderia não deixar a coisa chegar no ponto que chegou. Se fizesse o que? Se orasse antes, se buscasse antes, se não deixasse o medo entrar. Mas aí chegou, vai fazer o quê? Fazer o que o povo fez. E quando a gente ora, quando a gente clama, porque a oração, ela não é um monólogo. O que é isso? Monólogo você fala só você fala. Monólogo é isso. Mas com Deus é conversa, é papo, é intimidade de amigo. Então você ora. E tem um momento que você cala para Deus falar. E quando Deus fala, Deus te dá a chave do que precisamos fazer. Lá na nossa igreja, eu sempre cito isso com o pessoal. Gente, eu amo ir para monte. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui logo para o monte. Eu amo para o monte. Culto, amo culto. Orar. Amo buscar Deus, me envolver com Deus. Amo tudo isso. Mas quando se trata de obedecer alguma coisa, tudo isso que eu falei aqui para vocês é inválido. Tudo isso é inválido. Por quê? Porque chega um momento que eu preciso obedecer. E aí, eu vou me acabar de orar, vou me acabar de jejuar. Eu só vou ficar querendo ganhar. Nesse hora eu falo assim, vou querer ganhar no grito. Uma coisa que era simples de resolver. É só
Deus aceitou, porque entenda uma coisa: toda vez que eu estou passando um problema ou uma dificuldade, Deus sempre ele vai fazer uma série de contas comigo. Deus sempre vai mostrar o que está fora, o que está dando errado. Deus sempre vai me mostrar o que está atrapalhando o agir dele. E o que eu tenho que fazer? Orar. Porque, meu amigo, muitas das vezes eu estou com pendências espirituais. E aí é forte isso aqui, pode ter ouvido de alguém. E aí eu estou impossibilitando Deus fazer alguma coisa. Todo mundo aqui conhece. Agir do Senhor, quem impedirá? A gente mesmo. Eu não sei se vocês sabem disso. A Bíblia diz que tem um acusador que fica nos acusando de dia e de noite. O que é que eu contemplo com esse texto, baseando nessa informação? É que quando Deus até está prestes a fazer alguma coisa, o diabo fica, mas está com pendência, mas precisa resolver isso aqui, mas precisa ter a consciência do que precisa fazer e não faz. O povo clamou. Só que, minha amiga Esther, a Bíblia diz que Deus ele olha um rapaz que, independente disso tudo, sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando. Estava todo mundo se escondendo, mas ele estava trabalhando. Aqui foi um detalhe importante para eu já terminar a mensagem, que eu creio que Deus já falou que eu teria que falar. Mas só para concluir mesmo e terminar, para não ficar perdido. Quando Gideão está trabalhando, a Bíblia diz que Gideão está trabalhando dentro do lagar. E o que ele está fazendo no lagar? Ele está malhando trigo. Ele está fazendo uma coisa totalmente ao contrário. Ele está tendo um trabalho dobrado. O que é isso? Vou te explicar. Porque para ele malhar trigo, ele teria que estar amoelhado. Por quê? Porque ele pega o trigo, joga dentro da peneira, ele sacode a peneira, joga para cima. O vento ajuda ele. O vento leva a palha, aí o que cai na peneira? O trigo caiu, ó. Não, mas ele estava, sabe, ele estava dentro do lagar. Onde é isso? Era para estar pisando uvas. Não, ele está lá dentro. Para você entender, tipo um buraco. Em vez de estar pisando, ele está malhando. Não tem vento, ele joga para cima. Ele tem que soprar, ele tem que catar a palha, ele tem que tirar a palha, ele tem que pegar o trigo, ele está trabalhando dobrado. O que é que eu quero lhe dizer? É que tem momentos nas nossas vidas, que para a gente não ter perdas, para o inimigo não levar o que a gente tem, a gente vai ter que trabalhar dobrado. A gente vai ter que trabalhar mais um pouco, a gente vai ter que se esforçar mais um pouco, por um motivo, para o diabo não levar o que é nosso. A Bíblia está precisando caprichar um pouco mais na oração, procurar caprichar um pouco mais na busca com Deus, na intimidade, querer mais, mas eu não estou tendo condição, tem que criar, tem que pedir, Deus me ajuda. Eu lembro que teve uma experiência, não lembro que não foi ter tempo isso, e eu estava trabalhando muito, porque eu tinha acabado de casar, estava trabalhando muito, viu, Esther? Eu estava trabalhando muito porque eu tinha acabado de casar, então, entendeu? Então eu estava trabalhando muito. E eu falei assim, meu Deus, estou buscando, não deveria buscar. Trabalhando muito. Aí entrei de férias. Quando eu entrei de férias, minha amiga, acredite, eu comecei a buscar Deus. Comecei a me envolver com Deus. Eu queria Deus, mas queria Deus buscando. Só que as férias teve início, teve um mês, estava chegando ao fim. E aí veio aquela preocupação, meu Deus, minha história está acabando. Eu vou voltar a ser o que era, orar de qualquer jeito, orar minha boca com cansaço, ou me ajude. Aí eu falei assim, Deus, eu não quero saber. O que é que eu te peço? Cria uma situação para que eu possa manter o que eu estou tendo contigo. Ele trabalhou pesado, ele teve mais dificuldades, mas ele lá fazendo aquele trabalho dobrado, Deus, ele viu do jeito que ele estava trabalhando, do jeito que ele estava se esforçando, e Deus se apresentou para ele de um anjo, e o anjo disse para ele assim, porque a gente leu para terminar para embora. Deus falou sobre ele assim, varão valoroso, o Senhor é com. Aleluia. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, no problema que estamos passando, na dificuldade, na adversidade, a gente chega num momento que o anjo se apresenta para nós e vai dizer assim, não se preocupa não, moça, rapaz, não se preocupa, porque Deus
Diferente de Gideão. Gideão não se animou, não. Gideão não se alegrou, não. Gideão olhou para o anjo e disse: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, já que Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Imagina um anjo, um ser espiritual. Gideão não comeu nada. Imagina uma pregação dessa como eu estou dando para vocês aqui. Agora, pregar sem fácil. Porque não está na minha pele. Porque não passo o que eu passo. Porque não sente o que eu sinto. Porque não sabe da minha realidade. Porque não sabe o que eu já passei. E ninguém aqui sabe o que eu já passei. Ninguém aqui sabe o que eu já passei. Ninguém sabe o que eu já venci. Mas ele foi bem claro. Se o Senhor é conosco. Só que aqui tem um detalhe importante. Que o anjo, quando se apresenta para ele, vocês lembram comigo, o anjo diz para assim: Gideão, o Senhor é contigo. Ele, singular, contigo, singular, o Senhor é contigo. Ele leva a coisa no plural. O que ele diz? Se o Senhor é contigo. Desculpe, tem situações que Deus é com mas Deus estava sendo com Gideão. Para a coisa mudar, Gideão precisava fazer alguma coisa. Porque eu sei. Então, o único motivo que a gente tem aqui é que ele estava, como eu expliquei, Gideão estava trabalhando dobrado para não ter percas. Então ele falou assim: rapaz, ele está trabalhando a mais, assim, mas eu sou com ele, vai ser através dele que eu vou fazer alguma coisa. E eu vou lhe dizer, eu termino, não é para me aparecer, não. É só para vocês entenderem. Não estou tendo uma coisa, é só para você entender. Eu estava ajudando uma época uma das nossas filiais, e aí eu já ajudei muitas filiais. E uma das é que a gente estava passando por um problema sério. E aí ninguém queria assumir, ninguém queria falar. Quando Deus começou a mandar o povo, aí os líderes começaram a aparecer, se levantar e dizer que era assim. Por que não fez isso? Por que não foi antes de aparecer lá? Por que não foi fazer? Ou por que não continuou fazendo? Aí eu estava lá me acabando com o pessoal. E aí Deus operou, Deus agiu, Deus mandou o povo. E aí a liderança começou a se levantar para esse Jesus. Aí, desculpe, mas eu vou falar transparente. Aí alguém falou assim: Marcos, cuidado, eu conheço o povo aqui, os crentes, mata o profeta, cuidado, você não fique preocupado comigo, não. Marcos, o povo aqui mata o profeta. Você fique preocupado, não, dá mais fácil matar todo mundo aqui do que eu morrer aqui dentro. Aí o irmão olha só, rapaz, esse Marcos é tudo. Você não entendeu onde eu quero chegar? Aí, Deus começou a mandar o povo, ficou uma coisa linda. A igreja está firme até hoje, para a glória de Deus. Deus que deve descer. E aí eu entendi o tempo que eu tinha que ficar lá. Só que aí o povo começou a se levantar, eu lá calado na minha, né? E Deus me dando estratégia, sabedoria, ganhando alma, fazendo o que tinha que fazer, não tá ligado com Deus. E aí, por fim, o levante foi tamanho que alguém falou assim: que nada. Só Marco prega, só ele prega. Tem que chamar um pregador de fora, não sei o quê. Alguém falou assim: de preferência, eu preferia que Marco pregasse todo dia, que eu estou aprendendo muito e olha o resultado. Mas tudo bem, chama aí. Aí ele chamou o melhor amigo dele para pregar. Aí, você vai entender para a gente falar. Aí o melhor amigo dele pregando na porta ali, não tem ninguém. Pai do Senhor, boa noite, está bem-vindo ao culto. Que o culto seja maravilhoso, boa noite, tudo bom? Olha, o culto hoje vai ser bom, Deus vai falar, amém, eu lá na porta. Aí o amigo dele pregando. Do nada, o amigo dele olhou para mim assim na porta e disse: você. Aí eu falei assim: eu? Aí a gente vai, você de camisa só, eu de camisa vermelha, assim, é você. Ele vem aqui. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, aí ele falou assim: Deus hoje está te dando sabedoria e tem mais. Essa igreja está aberta porque você está aqui. Porque se você não estivesse aqui, essa igreja já tinha fechado. E ainda tem mais, quando você prega aqui, ó, um rio de águas vivas aqui, ó, jorra nessa igreja toda. Sabe qual é o pior? É que quem falou isso foi um amigo dele que ele chamou para pregar. E tem mais se levantar. O que eu quero dizer? Às vezes você está esperando por alguém, mas tem situações que
que Deus fale com ela porque ela se esforçou. A gente não sabe o que você teve que romper para chegar nessa noite, mas você veio. E sabe qual é a minha conversa quando alguém vem? Eu digo assim: que bom que você veio. Que o importante não é nem quem deixou de vir, o importante é você que veio. Eu aprendi isso com meu pai na fé, Celso Correia. Eu fui para o aniversário dele e uma missionária que a gente tanto ama, uma missionária Rosângela. E no aniversário dele, toda hora eu perguntava: cadê a missionária Rosângela? Não veio? E ele calado. Aí eu rolava para cá, cadê a missionária Rosângela? Não veio? Ele calado. Minha amiga Esther, na terceira vez que eu perguntei: meu pai, cadê a missionária Rosângela? Ele olhou para mim assim, deu um sorriso e disse: o que importa é que você... Eu não sei se você já passou por isso, fez aniversário, alguém não veio, você ficou triste, pouquinho você, porque tem que se alegrar com quem? Se coloca aqui para a gente. É a força de Deus. Sabe o que a gente está precisando? É disso, é da força de Deus. É de se levantar. É de dizer: Deus, você tem que começar por alguém, que essa pessoa seja eu, Deus. Então, Deus, me capacita. O que eu preciso fazer? Na situação do povo foi dar ouvido a Deus e tirar o velo fora. Na situação do povo. Na nossa situação, talvez eu estou diante de alguém aqui que é corajoso demais, que parece um leão, parece um urso, vai para cima mesmo do diabo, manda a capeta embora, mas a gente tem outras áreas que não consegue obedecer a Deus como deveria. Aí você pega essa mensagem e atribui para essa área, porque eu sou limitado. Eu preguei aqui alguns minutos e ainda assim não consegui falar tudo, expressar tudo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que fala no coração de cada pessoa. A sua mão no coração, você curva só um pouquinho a cabeça. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por falar fortemente ao coração dele. Muito obrigado por falar fortemente ao coração dela. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que é que eu te peço? Oh, Deus, que o Senhor possa levantar esse homem, que o Senhor possa levantar essa mulher. Pai, que o Senhor possa me levantar. Deus, levanta mesmo, Pai. Aquilo que o Senhor precisa fazer, Pai, que comece por mim, que comece por ele, que comece por ele, mas que a gente comece a fazer alguma coisa. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, nos dá sabedoria, Pai, nos dá estratégia. O Senhor sabe como fazer. Deus, é a tua palavra que diz que eu sou aquele que instrui, eu sou aquele que dá direção, aquele que o Senhor, meu Pai, mostra o que a gente deve fazer, Pai. E eu tenho certeza, meu Deus, que quando o Senhor nos mostra, dá certo. Porque nós sabemos que o Senhor é Pai. Vamos até um pai humano, até um pai carnal. Quando ele vê um filho, alguma situação, ele dá direção para o filho no desejo, no interesse, que o teu filho acerte, que o teu filho faça tudo certinho. E o pai se alegra quando o filho se acerta. É a mesma coisa o Senhor. O Senhor não quer nos fazer de teste grave. O Senhor não quer fazer a gente se perder, não. O Senhor, meu Pai, quer fazer uma coisa extraordinária no nosso meio. Meu Deus, assim como o Senhor levantou Gideão, Pai, me levanta nessa noite. Levanta esse homem. Deus, nos levanta nessa nação, Pai. Que a gente venha fazer a diferença na nossa rua. Que a gente venha fazer a diferença no nosso bairro. Que a gente venha fazer a diferença na nossa cidade. Meu Deus, que a gente venha fazer a diferença no nosso estado. Hoje eu disse que a gente venha fazer a diferença na nossa região. Pai. Tem muita coisa para fazer no Brasil. Que a gente venha fazer a diferença no Brasil. Meu Deus, eu te peço. Então nos capacita para tal coisa. Deus nos anima. Mas o que a gente está precisando é isso. É de ânimo. É de força, de vigor. Irmão, hoje a gente se levantar. Hoje a gente se animar. Porque a Bíblia diz isso. Que o nome de Jesus fortalece. Ô mulher, receba a força de Deus hoje. Ô homem, receba a força de Deus hoje. É hoje. Não é outro dia. É hoje a força de Deus.
eu te peço, abençoa todo o teu povo nessa noite, Deus. Pai, vem com a tua bênção, Deus. Aleluia. Porque a tua palavra em Salmo diz isso, que o Senhor abençoa o teu povo e dá ao teu povo paz. Então, Deus, em nome de Jesus, Deus, traz paz no nosso interior, Deus. Traz paz no nosso coração, Deus. Traz paz na nossa mente, Deus. Traz paz no nosso psíquico, no nosso emocional. Traz paz, Deus, no nosso financeiro. Deus, eu te peço que o Senhor possa mandar recursos na vida de cada pessoa aqui. Manda recursos, manda aquilo que essa pessoa... Manda a conta daquilo que a pessoa conta, eu digo o valor exato do que a pessoa precisa. Até um pouco mais, porque eu sou Deus para fazer tal coisa. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço que toda pobreza, Jesus, que toda escassez, que toda necessidade, que seja jogada por terra, que seja neutralizado, que seja paralisado, e é no nome de Jesus. E eu te peço, prosperidade de Deus vem sobre cada membro dessa igreja, porque uma coisa eu tenho convicção que é isso, eu tenho certeza de que quando os membros são prósperos, a DPJ também é próspera. Então, Deus, em nome de Jesus, prospera. Pai, antes de todo mundo chegar aqui, eu estava orando pelo dizimista ofertante dessa casa, que o Senhor possa abençoar cada um deles, que o Senhor, meu Deus, possa multiplicar a semente de cada um deles. Meu Pai, que o Senhor possa levantar cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa multiplicar o salário, que o Senhor possa fazer uma coisa extraordinária no meio do teu povo. Então, Deus, faz mesmo, abençoa mesmo, multiplica mesmo. Pai, muito obrigado por esse culto, Deus. Muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe, Deus. Porque a tua palavra diz isso: ninguém vem a ti, ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer. Eu tenho convicção, Deus, que o Senhor trouxe o teu povo nessa noite. Deus, muito obrigado. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque nessa noite, Pai, nós devemos sair daqui acreditando, Deus, confiando no Senhor, entendendo que o Senhor é conosco. Jesus, muito obrigado mesmo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o seu nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.